O retorno. Minha filha Isabela me disse que estava tudo maravilhoso. Ela disse que seu marido, Gabriel, era a pessoa mais amável do mundo. Ele sempre se apressava em preparar o café da manhã dela e não a deixava levantar um dedo nas tarefas domésticas. Ela me contou que ele a buscava quando chovia, cozinhava canja de galinha caseira, quando ela estava doente. E sempre que estava de mau humor, ele fazia sua ridícula dança do marido, só para fazê-la rir. Eu ouvi e sorri, o mais naturalmente possível, mas meus dedos estavam agarrados à borda do meu telefone durante toda a videochamada. O rosto dela estava pálido, não a pele clara que ela tem naturalmente, mas a palidez que se vê sob as luzes fluorescentes de um quarto de hospital. Os lábios dela se curvaram em um sorriso, mas os olhos estavam vazios, apagados, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dela. Era a terceira vez que ela dizia: "Estou com gripe, por isso estou no hospital." Da última vez, tinha sido um vírus estomacal. Antes disso, ela tinha tropeçado na escada. Mas Isabela era a pessoa mais cautelosa que eu conhecia. Ela se segurava no corrimão, mesmo subindo 2 degraus. Era impensável que ela simplesmente caísse assim, e a dor de estômago tinha sido forte o suficiente para precisar de soro. Mas ela culpava comer muito doce. Sou mãe há muito tempo para cair nessa. Eu conheço o som da felicidade que só está sendo encenada para me distrair. Uma mentira entrelaçada em culpa e medo. "Não pense sempre o pior, mãe," ela disse, com uma risadinha suave do outro lado da linha. "Estou bem, pare de se preocupar tanto." Eu concordei. Apenas concordei. Se eu não insistisse, ela continuaria a falar. E quanto mais ela falava, mais eu podia entender. Mas ela foi mais rápida do que eu pensava. Após 3 minutos, ela encerrou a conversa com um suave: "Devo ir comer alguma coisa. Falamos mais tarde." No momento em que a tela ficou preta, senti um peso no meu peito. Eu não acredito nela. Ela diz que está feliz, mas eu não acredito. Naquela noite, liguei para meu filho, Lucas. Ele estava meio distraído, apertando botões em seu controle enquanto me respondia. "Mãe, você se preocupa demais," ele disse. "Isabela não te disse 100 vezes que Gabriel a trata bem?" "Eles estão bem." "Mas ela está constantemente no hospital," eu disse. "Você não acha isso estranho?" "Ela sempre foi um pouco frágil," disse Lucas, e eu podia ouvir o encolher de ombros na voz dele. "Lembra quando ela era pequena? Ela vivia com dor de barriga." "Ela é assim mesmo." Ele riu baixinho. "E além disso, eu conheço Gabriel. Ele é um cara desajeitado, tímido, definitivamente não é alguém que machucaria ninguém." Eu não respondi. Ele não notou, continuou rindo e acrescentou: "Espera, você não está pensando seriamente em dirigir até lá, está? Quanto custa uma viagem de ônibus de 3 horas?" "Sim," eu disse. "Estou pensando nisso." Isso o fez parar. O tom dele finalmente mudou. "Espera, você não está falando sério, está?" "Mãe, você está exagerando." Eu estava sentada sob a luz da cozinha, minha mão repousada sobre uma passagem de ônibus impressa. Ela é minha filha. Uma mãe sabe quando sua filha mente, assim como um pássaro sabe quando o vento muda. "Mas ela te disse para não vir. Ela disse que está bem." E então ela disse: "Não se preocupe 3 vezes." Eu interrompi. Cada vez, os olhos dela se moviam um pouco mais rápido. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando ele contestou, a voz dele estava mais suave. "Só tome cuidado, ok?" Na manhã seguinte, eu não disse nada a Isabela. Eu não disse nada a ninguém. Peguei um ônibus interestadual para Serra Alta, uma cidade fictícia brasileira. Viajei leve, sem nada que pudesse chamar a atenção. Apenas 3 trocas de roupa, um pequeno caderno e uma bolsa preta. Dentro estavam algum dinheiro em reais, minha carteira de motorista e 30 anos de instinto maternal. Ela disse que estava bem, mas estava no hospital. Ela disse que tinha caído, mas estava mancando. Ela disse que tinha sido apenas azar, mas os olhos dela pareciam os de um veado assustado, arregalados, vítreos, cheios de pavor. Ela não estava me dizendo a verdade porque não queria me preocupar, mas eu não conseguia dormir até saber a verdade. Então, eu estava a caminho de encontrá-la. Quando cheguei, não fui direto para o apartamento deles. Em vez disso, fiz check-in em um pequeno motel do outro lado da rua.
A recepcionista me deu um sorriso alegre. Veio para uma escapada, senhora. Eu devolvi o sorriso. Apenas visitando minha filha. A verdade era que eu nem sabia se conseguiria vê-la. O prédio deles, Torre dos Salgueiros, Willow Creek Tower, parecia luxuoso e seguro. Câmeras em todos os cantos, um porteiro na recepção. Seria impossível para um hóspede não anunciado simplesmente entrar. Mas eu não estava com pressa. Eu podia esperar. Encontrei um lugar na área externa de uma cafeteria do outro lado da rua. Pedi um café com leite sem açúcar e mantive meus olhos fixos na entrada do prédio enquanto bebia lentamente. 1 hora se passou. Depois 2. O sol começou a cair no céu. Nenhum sinal de Isabela. Eu lhe enviei uma mensagem. O que você está fazendo, querida? Ela respondeu quase imediatamente. Trabalhando até tarde de novo, mãe. Não se preocupe comigo. Mas eu tinha observado a porta a tarde toda e Isabela não tinha saído uma única vez. Às 21 horas, eu estava de volta. Desta vez, eu estava parada bem em frente aos degraus de entrada do prédio dela, olhos grudados na porta, sem piscar. Então, uma voz quebrou o silêncio atrás de mim. Rouca, aguda, com um toque de desconfiança. Ei, você é da Polícia Federal ou algo assim? Eu quase pulei, virando-me para ver uma senhora idosa em calças de pijama, chinelos felpudos e um hobby de seda. O cabelo prateado dela estava preso no alto da cabeça. Ela segurava uma coleira de gato em uma mão, mas não havia gato à vista. Com licença? Ela me examinou com olhos semicerrados. Então ela se inclinou para à frente, como se estivéssemos compartilhando segredos de Estado. Ou talvez uma detetive particular? Eu estou te observando desde esta tarde, menina. Nem o cachorro da vizinhança vigia este prédio como você. Eu não pude deixar de rir. Ela bateu palmas. Não diga nada. Eu estou te apoiando. Se você está aqui para pegar um traidor, meus lábios estão selados. Não suporto aquele cara do quarto andar, sempre na varanda, fumando no meio da noite como se fosse dono do lugar. Tudo cheira a cinza pela manhã. Eu ri novamente, uma risada de verdade pela primeira vez em 2 dias. Ela estendeu a mão. Margarida Santos, professora aposentada, vice-presidente da Rádio Fofoca da vizinhança, amante de café, orgulhosa de fornecer qualquer informação em nome da justiça. Eu peguei a mão dela. Mônica Silva, eu estou aqui para proteger minha filha e descobrir a verdade. Algo mudou na expressão dela. Os olhos ficaram mais nítidos, com uma faísca de compreensão. Sua filha mora aqui? Ela perguntou em um tom mais suave. Agora. Eu concordei. Mas não disse mais nada. Ela se sentou ao meu lado nos degraus de pedra, pensativa. Eu sabia que algo estava errado com aquele apartamento ultimamente. Minha respiração parou. O que você ouviu? Ela se inclinou um pouco mais perto. Quarta-feira passada, talvez por volta das 2 da manhã, eu estava acordada para pegar água. Eu não tinha fechado a porta da varanda direito e ouvi vozes lá fora. No começo, pensei que fosse apenas um casal discutindo, mas depois... Ela hesitou por um momento, baixando a voz. Então não parecia mais uma discussão. Ela fez uma pausa, o rosto tenso. Algo bateu e uma mulher estava soluçando, implorando. Meus dedos se fecharam instintivamente em punhos. Margarida se virou para mim, a voz suave. Sua filha é aquieta, não é? Cabelo comprido, reservada, não fala muito com os outros. Eu concordei novamente. Ela suspirou. Ela parecia alguém que guarda a dor para si. Que pena. Este lugar parece chique, mas acredite em mim, está cheio de homens de terno com corações podres. Meus olhos ardiam. Margarida deu um tapinha no meu joelho. Mas agora você está aqui. Você fez a coisa certa. Ela piscou. Eu posso não ser rápida, mas tenho ouvidos em todos os lugares. Eu passeio com meu gato pelo prédio 3 vezes ao dia. Eu sei quando cada planta precisa ser regada. Eu não pude deixar de rir de novo. Ela sorriu. Eu estarei lá fora amanhã às 7 horas, aproveitando o sol. Se você precisar de informações, venha até mim. Obrigada, Margarida. Não me agradeça, apenas cumprindo meu dever pela justiça, ela disse, levantando-se com falso orgulho. Então, ela se inclinou e sussurrou. Mas falando sério, aquele cara me dá arrepios. Eu sabia que ele era um canalha.
Até as sobrancelhas dele parecem as de um vilão de novela. Eu ri novamente, e pela primeira vez não me senti completamente sozinha. Eu não voltei para o motel naquela noite. Em vez disso, passei a noite em uma lanchonete 24 horas próxima. A luz estava fraca, mas brilhante o suficiente para ver o post-it na minha mão. Nele estava o código de acesso para o apartamento de Isabela. Ela o mencionou casualmente uma vez, e eu o anotei sem pensar. Eu nunca imaginei que realmente o usaria, mas a voz na minha cabeça ficava cada vez mais alta e clara. Ela não estava feliz. Ela estava escondendo a infelicidade. E eu não estava apenas aqui pela verdade, eu estava aqui para tirá-la de lá. Perdi a conta de quantas vezes verifiquei a fachada do prédio naquele dia. Talvez na 7ª vez, Margarida tocou meu braço suavemente e sussurrou. Ele se foi. Terno cinza escuro, chaves do carro na mão, parecia que estava com pressa. O sapato esquerdo estava desamarrado. Eu olhei para ela. Ela parecia ainda mais energizada do que ontem, vestindo um suéter limpo, e eu senti um toque de perfume floral. Você vai entrar? Ela perguntou. Eu concordei, memorizando o código do post-it. Margarida se aproximou e baixou a voz. Se você não sair em 30 minutos, eu chamo a polícia. E não se preocupe se eu estiver exagerando. Eu sou a única neste prédio com 2 boletins de ocorrência oficiais. Eu dei a ela um sorriso fraco. Isso faz de você o meu reforço mais confiável. Eu atravessei a rua, as palmas das mãos suadas, o teclado tremendo sob meus dedos enquanto eu digitava o código. Quando ouvi o clique da fechadura e a porta se abriu, quase esqueci de respirar. O corredor estava estranhamente silencioso, como se eu estivesse andando por um túnel de veludo grosso. A viagem de elevador parecia mais lenta do que no dia anterior. Eu podia ouvir meu próprio coração bater. Quando cheguei ao andar dela, parei um momento em frente à porta. Então, sem bater, digitei o código. A porta se abriu. Lá dentro, o apartamento estava mergulhado na penumbra. A única luz vinha de um brilho azul no canto. Um purificador de ar zumbindo suavemente. As cortinas estavam firmemente fechadas. O ar estava viciado, com um forte cheiro de remédios antigos e algo levemente podre. Na mesa de centro havia uma tigela de sopa seca. Alguns fios de cabelo estavam grudados na borda. Uma das almofadas do sofá estava amassada. As bordas desfiadas. Tudo parecia sem vida. Uma foto de casamento estava pendurada na parede. Isabela sorria rigidamente, enquanto Gabriel olhava para a câmera com um olhar que não era amoroso, mas desconfiado, como se estivesse escondendo algo. Eu abri lentamente a porta do quarto. Isabela estava sentada imóvel na beira da cama, de costas para mim. O cabelo dela era um ninho emaranhado que caía sobre os ombros. Ela usava uma bandagem em torno do tornozelo direito, que estava muito inchado. As mãos dela se agarravam ao cobertor, como se fosse a única coisa que a mantinha em um lugar seguro. Isabela, eu sussurrei. Quando ela se virou, ela quase desabou em lágrimas. O rosto dela estava encovado, os lábios sem cor. Abaixo do olho esquerdo ainda havia um hematoma amarelado, mas visível. Os olhos dela, aqueles olhos cinzentos e gentis, estavam vazios, apagados como cinzas. No entanto, quando ela me viu, essa dormência se quebrou. O pânico a substituiu. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz dela estava rouca, como areia raspando sua garganta. Eu dei um passo à frente e a abracei, suavemente. Ela estremeceu e recuou um pouco. Você não deveria estar aqui. Se ele descobrir, ele vai enlouquecer. Isabela. Eu segurei o rosto dela em minhas mãos. Você não está segura aqui. Você não pode ficar sozinha aqui. Ela abaixou a cabeça e lágrimas caíram uma após a outra nas minhas mãos. Tranque a porta por fora, ela sussurrou. Ele desativou o telefone fixo. Meu celular é... Eu só posso ligar para números autorizados. Eu só posso falar com você por vídeo, chamada do hospital, porque ele sabe que há pessoas lá. É só por isso que ele permite. Por que você não chamou a polícia? Eu tentei. Ela disse tão baixo que eu tive que me inclinar para ouvi-la. Mas ele disse a eles que eu era instável. Quando os policiais me deram água, ele tinha misturado algo nela. Meus sedativos. Então, ele me forçou a assinar um termo de consentimento de tutela.
Ele disse que se eu não cooperasse, ele me internaria. Enquanto ela falava, ela enterrou o rosto mais fundo no cobertor. Ela estava ardendo em febre. A enfermeira trouxe uma pilha de formulários. Ele estava ao meu lado, me observando. Eu nem consegui ler o que estava assinando. Mais tarde, quando eu resisti, ele me mostrou os papéis. Ele disse que eu tinha dado a ele autoridade legal como meu tutor psiquiátrico. Ele poderia me internar contra a minha vontade. Eu senti o quarto inclinar ao meu redor. Ele não apenas a tinha espancado, ele a tinha envolvido em uma corda invisível e polida de preocupação. Agora, ela estava presa em uma gaiola de papelada e mentiras. 2 semanas atrás, ele me empurrou escada abaixo, ela disse com a voz trêmula. Ele disse ao médico que eu tinha sido apenas desajeitada, mas o médico percebeu e ameaçou. Se eu abrir a boca, ele mandaria alguém para te machucar. Os lábios dela tremeram. Mãe, eu estava com tanto medo. Eu pensei que ele realmente iria atrás de você. Eu não queria que nada acontecesse com você. Eu estendi a mão e acariciei o cabelo dela suavemente. Não se preocupe, querida. Ele não pode me tocar. Você fez tudo o que podia. Isabela, você é mais forte do que pensa. E agora eu estou aqui. Eu vou te proteger. A voz dela tremeu. Eu estive no hospital mais uma vez depois disso, mas ele forçou o médico a assinar um termo de confidencialidade. Uma das enfermeiras me deu uma cópia do relatório, eu o escondi. Meu olhar ficou afiado. Onde está? Ela hesitou, então apontou para a mesa de cabeceira. Eu abri a gaveta e encontrei um envelope manilha rasgado, escondido no fundo sob um cachecol antigo. Dentro havia um relatório médico amassado, datado de 2 semanas antes. Dizia: fratura do tornozelo direito, presumivelmente causada por força externa. Eu o dobrei cuidadosamente e o coloquei na minha bolsa. Vista seus sapatos, pegue meu casaco. Nós vamos agora. Ela piscou. Sim, quanto mais rápido, melhor. Margarida vai distrair a recepção. Eu coloquei meu casaco sobre os ombros dela e enrolei um cachecol do sofá em volta do pescoço dela. Ela tentou se levantar, mas gritou de dor, o corpo inteiro tenso. Eu não consigo andar, ela disse com a voz embargada. Mãe, eu não consigo nem ficar em pé. Eu olhei para o relógio na parede, hesitei por meio segundo. Então me ajoelhei na frente dela e a levantei nas minhas costas. Assim que chegamos à porta do apartamento, ouvimos o sinal de alerta do elevador, seguido por um zumbido rouco. O display no topo mostrava: fora de serviço, manutenção. Eu cerrei os dentes e fui para as escadas. Passo a passo, eu a carreguei. Cada andar era como se outro prego estivesse sendo cravado na minha coluna. Meus braços tremiam, minha respiração estava ofegante, mas eu nunca me senti tão segura. O rosto dela estava apoiado no meu ombro, e em um sussurro, mal mais alto do que a respiração dela, ela disse: Eu sinto muito, mãe. Eu mordi minha língua para não chorar. Tudo o que consegui dizer foi: você é minha filha, você nunca precisa pedir desculpas por precisar de ajuda. E eu a carreguei, minha garotinha que ria tão livremente, agora espancada e ferida, para longe do que lhe tinha sido vendido como casamento. Chegamos ao hall. Eu estava prestes a atravessar a porta quando o porteiro me chamou. Senhora, a senhora está bem? A senhora não parece bem. Eu me forcei a um sorriso trêmulo. Obrigada por perguntar. Esta é minha filha. Ela teve uma pequena queda de açúcar. Estou a levando para casa para que ela possa descansar. Ele parecia que ia perguntar mais, a testa franzida, até que Margarida apareceu do nada e acenou. Mônica, você finalmente saiu. Venha, venha. Eu estou esperando há uma eternidade. Ela se virou para o porteiro, chamando a atenção dele. Moço, você pode me ajudar a verificar se meu gato escapou pela porta dos fundos de novo? Você sabe como ele é rápido. Enquanto ele estava distraído, eu deslizei pelas portas, um braço em volta das costas de Isabela, o outro para nos guiar até a esquina, onde nosso carro alugado já esperava. Eu abri a porta de trás e a ajudei a entrar com cuidado. Ela se agarrou ao meu braço, os olhos fechados, os lábios mal se movendo. Mãe, você realmente veio, ela sussurrou. Eu puxei o cobertor mais apertado em volta dela e beijei a testa dela. Eu juro, querida, ninguém vai te machucar de novo. 10 minutos depois, Gabriel chegou em casa, cantarolando uma melodia, uma sacola de comida para a viagem na mão.
Ele digitou o código e abriu a porta Isabela. Nenhuma resposta. Ele foi para o quarto e congelou. O cobertor na cama havia sumido. A porta do armário estava escancarada, as gavetas vazias. O envelope com o relatório ainda estava na mesa de centro, mas o conteúdo estava faltando. O rosto dele escureceu lentamente, enquanto ele cerrava os punhos. Isabela! Ele gritou, a voz ecoando pelo apartamento, alta e raivosa. Mas desta vez, ninguém respondeu. Eu dirigi para Vale da Primavera, Spring Valley, um lugar que chamamos de lar por mais de 20 anos. Uma cidade tão pequena que nem tem um Starbucks, mas os céus mais calmos e o ar mais familiar. Eu poderia andar em todas as ruas e virar cada esquina de olhos fechados. Isabela ficou em silêncio no banco do passageiro durante toda a viagem, o rosto virado para a janela. O vento brincava com o cabelo dela, mas nada podia afastar a sombra em seus olhos. O céu começou a escurecer quando chegamos. Minha casa é antiga. Uma cabana de 2 quartos que eu mesma construí. Simples, calma, com uma pequena horta nos fundos. Isabela costumava reclamar que não havia sinal de Wi-Fi. No entanto, agora, parada na porta como um pássaro que acabou de voltar para o ninho, ela não disse nada. Ela apenas se encostou no batente da porta e ficou olhando por um tempo. Eu troquei os lençóis e cozinhei o prato favorito dela. Canja de galinha cremosa, do jeito que ela amava quando criança. Ela comeu apenas uma tigela. Naquela noite, ela não foi para o quarto. Ela se enrolou no sofá antigo no canto do meu quarto, embrulhada em um cobertor, e adormeceu. Por volta da meia-noite, eu acordei com ela, murmurando durante o sono. Eu me aproximei, atenta. A voz dela estava fraca, entrecortada. Não tranque a porta. Eu prometo que não vou fugir. Eu me sentei ao lado dela, peguei a mão dela na minha e fiquei lá o resto da noite, sem fechar os olhos. Na manhã seguinte, eu a levei para na clínica comunitária da cidade. A enfermeira de plantão era Teresa, uma velha amiga minha, com uma língua afiada, instintos ainda mais afiados e alguém em quem eu confiaria minha vida. Você realmente a trouxe de volta, ela murmurou, colocando as luvas. Eu vi o marido dela no Facebook alguns dias atrás, postando aquelas fotos de marido fiel, como se fosse um santo. É tudo mentira, eu disse. Teresa revirou os olhos. Dá para ver que ele é um lixo, esses tipos. Narcisismo em cada passo. Ela examinou o tornozelo de Isabela e a expressão dela ficou sombria. Isto não é uma torção. É um impacto direto, provavelmente causado por uma queda. Sua filha não tropeçou. Alguém fez isso com ela. Eu concordei, não escondendo nada. Teresa, eu preciso da sua ajuda para encontrar provas. Ela foi tratada no Hospital Serra Alta. Eu quero o prontuário médico dela. Ela tocou o relatório amassado com os dedos. O código no papel está definitivamente correto. Emitido pelo Hospital Serra Alta, Departamento de Neurocirurgia. Meu coração parou por um segundo. Neurocirurgia. Ela não tinha me contado isso. Teresa franziu a testa. Você quer que eu entre em contato com o médico assistente? Eu posso descobrir o nome dele. Eu me aproximei. Você conhece alguém lá? Alguém por dentro? Não oficialmente. Ela me olhou de soslaio, então baixou a voz. Minha prima se mudou para lá no ano passado. Ela trabalha na recepção da emergência. Vamos ver o que eu consigo tirar dela. Eu senti que finalmente podia respirar de novo. Eu só preciso dos prontuários, datas, nomes das prescrições, até uma captura de tela se eu puder conseguir. Eu posso entregar a um advogado. Teresa concordou com a cabeça. Tenha cuidado. Se esse homem tiver algum juízo, ele também vai começar a procurar por você. Eu agarrei o relatório amassado com mais força e disse friamente. Então, vamos ver quem é mais rápido. Teresa cumpriu a palavra dela. Na tarde seguinte, ela me enviou uma mensagem. Há um prontuário. Os dados de admissão e as imagens da emergência estão no sistema. Minha irmã tirou uma captura de tela. Eu estava sentada no banco do meu quintal quando abri, minhas mãos tremendo. A imagem estava granulada, mas eu reconheci o nome de Isabela e a data imediatamente, a semana exata em que ela me disse que tinha escorregado e caído. A captura de tela mostrava um exame planejado, marcado como junta incompleta.
Eu não precisei perguntar por quê. Gabriel nunca a teria deixado fazer aquele exame. O que isso significava? Significava que as lesões dela nunca tinham sido totalmente documentadas, mas o sistema tinha um registro, e isso era o suficiente. Eu pedi a Teresa para entrar em contato com um médico que tinha visto Isabela e perguntar se ele estaria disposto a me ligar. Naquela noite, meu telefone tocou, um número desconhecido. Alô? A senhora é a mãe de Isabela Mendes? A voz do outro lado era calma, ponderada, profissional, mas amigável. Eu sou o Dr. Patrício, Medicina de Emergência, Hospital Serra Alta. Eu fui o médico assistente naquela noite. Sua filha disse que tinha caído, mas suspeitamos de possível violência doméstica. A postura dela era evasiva, e ela se recusou a nomear as partes envolvidas. Então, fizemos apenas um relatório preliminar. Mais tarde, o marido dela ligou para cancelar o agendamento de acompanhamento. Eu apertei o telefone com mais força. Aquele relatório preliminar. Eu poderia obter uma cópia? Ele fez uma pausa. Oficialmente, apenas o paciente pode solicitá-lo com um formulário de autorização assinado. Eu entendo a sua situação. Eu posso preparar um resumo não oficial do tratamento. Uma nota simples descrevendo a condição dela, sem validade legal, mas é alguma coisa. Entendido? Entendido, eu disse. É tudo o que eu preciso por enquanto. Eu vou escrevê-lo à mão em papel timbrado, ele disse. Eu o faxo diretamente, sem envolver o sistema do hospital. Eu sabia o que isso significava. Ele estava arriscando algo por nós. Eu dei a ele o número de fax da Teresa e agradeci. Quando desliguei, finalmente senti um leve alívio no meu peito. Mas naquele momento, a quilômetros de distância em Serra Alta, Gabriel estava paralisado no meio da sala de estar, o rosto como granito. O apartamento estava revirado, gavetas escancaradas, almofadas do sofá viradas, o chão sob a cama vasculhado. Mas a única coisa que ele estava procurando, o relatório médico que ele tinha jurado que Isabela jamais copiaria, havia desaparecido. Ele pegou o telefone e ligou para a segurança do prédio. Vocês não disseram que o prédio tem vigilância 24 horas? Ele disse, a voz baixa, raivosa. Peguem a filmagem. Terça-feira à noite, entre 20 horas e 21 horas. Eu quero ver quem passou pela entrada principal e quem passou pelo meu corredor. Ele desligou e pegou um post do balcão. Uma série de números rabiscados com tinta desbotada, familiar, mas não totalmente dele. Aquele código, Isabela o mencionou casualmente uma vez. Se a mãe precisar vir, eu dei um código a ela. Os olhos de Gabriel ficaram frios. Ele abriu o laptop, procurou o endereço de Mônica e comparou as informações de registro dela. Segundos depois, ele saiu correndo pela porta. Quando voltei para casa, Isabela estava sentada no sofá, envolta em um cobertor e olhando pela janela. Algo mais claro estava em seus olhos agora. Menos névoa, menos medo. Quando ela me viu, ela perguntou baixinho: Mãe, você está bem? Eu me sentei ao lado dela e puxei a captura de tela. Querida, temos nossa primeira prova. Ela não disse nada, apenas se inclinou em mim e apoiou a cabeça no meu ombro. Ainda temos um longo caminho a percorrer, eu sussurrei. Mas eu prometo, você não o fará mais sozinha. Ela concordou suavemente e murmurou: Obrigada, mãe. Eu estava prestes a dizer algo quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Margarida. Um homem estranho acabou de me ligar. Disse que estava procurando sua filha. O tom dele era estranho. Ele não mencionou um nome. Mas ele não precisava. Eu sabia. Gabriel, mais rápido do que eu pensava. Eu não mostrei a mensagem para Isabela. Ela tinha acabado de começar a comer de novo, a dormir a noite toda sem acordar em pânico. Eu não a puxaria de volta para aquele medo. Ainda não. Em vez disso, eu calmamente guardei o telefone, me levantei e fechei todas as cortinas da casa. Eu tranquei a porta da cozinha, fui para a porta da frente e deslizei o ferrolho. Esta casa não tinha segurança sofisticada, mas quando se tratava de manter o perigo afastado, cada clique metálico era um conforto. Então, eu fui para o quarto, abri uma caixa de armazenamento antiga e procurei até o fundo. Eu puxei uma agenda gasta e folheei as páginas até encontrar o nome, Dr. Patrício. Eu disquei o número listado. Fui direto para a caixa postal. A secretária eletrônica particular dele. Eu deixei uma mensagem.
Olá, doutor Patrício. Aqui é a mãe de Isabela. Eu recebi um aviso de uma amiga. Eles estão nos procurando. Eu não sei se ele vai tentar contatá-lo. Mas, se ele o fizer, por favor, diga que ele não tem autoridade para divulgar informações médicas. O senhor disse que nos ajudaria. Agora, eu preciso que o senhor guarde todos os documentos, todas as notas. Eu estarei pessoalmente no hospital amanhã às 10 horas. Quando desliguei, notei que minha palma estava suada. Na manhã seguinte, eu fingi que estava tudo normal. Eu fiz o café da manhã como sempre, ovos mexidos e adicionei pimenta do reino extra para Isabela. Era assim que ela gostava quando criança. Enquanto o café coava, eu bati na lata um pouco mais forte do que o necessário. Apenas alto o suficiente para ela ouvir na cozinha. Apenas alto o suficiente para lembrá-la. Alguém estava aqui. Ela não estava sozinha. Ela saiu do quarto vestindo um suéter novo. Ela parecia melhor, ainda pálida, mas mais firme. Mãe, ela disse lentamente. Eu estava pensando, talvez eu devesse denunciá-lo. Eu parei, surpresa. Você tem certeza? Ela concordou com a cabeça, depois balançou. Eu não sei. Eu só sei que fugir não é a solução. Mas eu tenho medo de que, se eu o denunciar, as coisas piorem. Eu me sentei ao lado dela, minha voz suave, mas firme. Você não precisa decidir isso hoje, mas eu posso te ajudar com uma coisa. Nós vamos reunir tudo, todas as provas. Vamos colocá-las em um envelope e guardá-las em um lugar seguro. Quando você estiver pronta, se você ligar para a polícia ou consultar um advogado, você terá o que precisa. Os olhos dela ficaram marejados. Um vermelho delicado se espalhou pelas bordas. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou em outro sussurro. Eu hesitei, então disse outra verdade. Nada aconteceu, querida. Você está segura. Eu prometo. Deixe o resto comigo. Ela não insistiu. Em vez disso, ela se aproximou e me abraçou. E por um longo e silencioso momento, nós nos abraçamos. Enquanto isso, no centro de Vale da Primavera, um sedã cinza dirigia lentamente pela rua. Gabriel estava ao volante, um braço apoiado na janela aberta, o olhar pairando sobre as vitrines sonolentas e as calçadas arborizadas. Ele tinha perguntado pelo meu endereço a manhã toda. Não diretamente, é claro. Em vez disso, ele tinha circulado a cidade 2 vezes, explorando a área, observando. Na frente da farmácia local, ele me viu sair com uma pequena sacola de materiais de primeiros socorros na mão. Ele não saiu do carro. Ele apenas pegou o telefone e tirou uma foto. Então, ele abriu o aplicativo de mensagens e digitou. Ela está em Vale da Primavera. Mas ele não enviou. Em vez disso, ele deletou a mensagem. Naquela noite, depois do jantar, eu me sentei ao lado de Isabela e disse: Querida, eu falei com minha prima. Ela tem uma pousada perto de Orla das Palmeiras, outra cidade fictícia litorânea. Há um quarto vago esta semana. É um lugar tranquilo com vista. Eu pensei que talvez você pudesse ir para lá por alguns dias para descansar. Isabela parou. Você quer que eu vá? Apenas por um tempo, eu disse, enquanto dobrava roupas e as colocava em uma bolsa. Eu não acho certo você ficar aqui por mais tempo. Ela franziu a testa. Você não disse que Vale da Primavera era segura? Eu não menti. Eu olhei nos olhos dela. Às vezes, os lugares mais seguros são também os mais fáceis de encontrar. Ela hesitou. E você? Eu dei a ela um sorriso fraco. Eu fico aqui para amarrar as pontas soltas. Você sabe, essa sempre foi a minha especialidade. Ela olhou para mim como se quisesse discordar, mas no final ela apenas concordou com a cabeça. Na manhã seguinte, eu reservei uma passagem de ônibus no nome de uma vizinha. Quando Isabela entrou no ônibus, eu fiquei lá acenando, até que o veículo desapareceu na esquina. Só então eu me virei e fui embora. Mas eu não fui para casa. Em vez disso, eu atravessei a rua para uma cafeteria antiga ao lado da loja de ferragens. O dono era um velho colega de escola meu, agora aposentado, que administrava o local com eficiência silenciosa e uma memória longa. Eu me aproximei. Alguém viu um carro cinza hoje? A placa termina em 623. Ele olhou para cima e concordou com a cabeça. Esta manhã, estacionou em frente à sua casa. Ficou cerca de 15 minutos. Ele foi até a porta? Não, mas alguém seguiu sua filha por meia rua. Eu deixei isso absorver por um momento. Então eu disse:
Obrigada. Quando saí da cafeteria, algo ficou claro. Meus passos eram firmes, eu não estava mais correndo. Eu tinha feito o que tinha que ser feito, e agora eu estava pronta. Naquela tarde, eu estava regando o jardim como sempre. O sol estava baixo, o céu calmo e claro, e então ele finalmente apareceu. Gabriel. Ele usava uma camisa amassada, estava parado bem em frente à cerca, e a voz dele chamou suavemente. Mônica! Eu me virei, sem nenhuma expressão. Nós precisamos conversar, ele disse. Eu limpei minhas mãos em um pano e caminhei em direção a ele, mantendo a cerca entre nós. Minha voz soava calma. Você está procurando minha filha? Ele me deu um sorriso fraco. Eu só estou preocupado com o bem-estar dela. Ela está segura, eu disse calmamente. Você a levou sem dizer uma palavra. Você não contatou a polícia, nem informou ninguém. Isso pode ser considerado sequestro, detenção ilegal, interferência nos assuntos de um adulto psicologicamente instável. Eu não mordi a isca. Eu o interrompi, firme como pedra. Você já se perguntou por que ela não te contou? O sorriso dele vacilou. Ela não quer te ver. Ela tem medo de você. Eu dei um passo mais perto. Você acha que eu não sei o que você fez? Você não tem provas, ele disse baixinho. Você tem certeza? Por um breve momento, algo piscou nos olhos dele. Pânico, rapidamente enterrado sob arrogância. Você é apenas a mãe dela, uma dona de casa aposentada. Você não pode me vencer. Eu mantive o olhar dele. Minha voz não tremeu. Eu não preciso te vencer. Eu só preciso fazer você perder. Ele me encarou por um longo tempo. A mandíbula tensa, uma contração que poderia ter sido um sorriso zombeteiro ou uma ameaça tensa. Então ele se virou e foi embora. Fiquei lá até que o sedã cinza dele saiu do beco e desapareceu pela rua. Só então eu me permiti expirar. De volta à casa, a carta fachada pelo médico estava cuidadosamente sobre a mesa. O papel já estava começando a amarelar, mas a escrita era clara e nítida. Paciente Isabela Mendes. Data de violência doméstica. Múltiplas contusões e fraturas. Exame psiquiátrico recomendado e tutela independente. Eu o dobrei cuidadosamente, o coloquei em um saco plástico selado e o guardei em uma gaveta. O próximo passo era aquele para o qual eu tinha me preparado: registrar uma ocorrência policial. Eu estava parada em frente à delegacia de polícia, o saco plástico com as provas na mão. O sol castigava minha pele, mas eu não o sentia. Eu respirei fundo e empurrei a porta. Atrás do balcão estava sentado um jovem policial, talvez no início dos 30, com o olhar cansado de alguém que teve muitos plantões longos. O crachá dele dizia: Investigador Santos. Senhora, posso ajudar? Ele perguntou. Eu coloquei o saco plástico no balcão e disse calmamente, mas com firmeza: Eu quero relatar um caso de violência doméstica e vigilância ilegal. A vítima é minha filha. O agressor é o marido dela, Gabriel Mendes. Ele deu uma olhada no conteúdo da sacola. Isto é um resumo do diagnóstico dela, uma captura de tela do sistema de admissão de emergência dela, uma declaração por escrito de uma enfermeira local. Tudo apontando para abuso crônico e controle psicológico. Ele concordou com a cabeça, tirou os documentos e começou a examiná-los lentamente, página por página, como se estivesse verificando se a história fazia sentido. Onde ela está agora? Ele perguntou. Ela está ficando com a família em um lugar seguro, eu disse. Ela está disposta a cooperar, mas ainda não está pronta para retornar ao local do crime. Ele franziu a testa. A senhora sabe, sem a declaração pessoal e assinatura dela, isso não é o suficiente para apresentar acusações formais. Estes documentos apoiam um caso, mas eles não são um caso. Eu mordi meu lábio. O senhor leu o resumo? O médico escreveu explicitamente suspeita de violência doméstica. Suspeita não significa confirmado, ele disse. Não cruel, mas inabalável. E em casos de violência doméstica, a linha pode ser complicada. Minha voz baixou um tom. Calma. Fria. O tornozelo dela quebrou quando ele a empurrou escada abaixo. O rosto dela foi costurado sob o olho. Ela acorda à noite dizendo: Por favor, não tranque a porta. Isso é complicado para o senhor? Ele parou, olhou em volta para garantir que estávamos sozinhos, e então baixou a voz. Eu não estou dizendo que não acredito na senhora, mas pelo livro, nós precisamos de mais.
Eu posso abrir um relatório preliminar sobre a situação. Se ela ligar, nós gravamos a declaração dela e adicionamos ao prontuário. Se o hospital cooperar, poderíamos solicitar uma ordem de proteção de emergência. Eu concordei. Ela vai ligar. Eu vou garantir que ela faça isso hoje. Quando saí da delegacia, as costas da minha camisa estavam suadas. Eu entrei no carro e disquei imediatamente o número de Isabela. A voz dela estava mais firme do que eu esperava. Mãe, você registrou a ocorrência? Sim, eu dei a eles tudo o que pude. Eles ainda não abriram um caso, mas estão prontos para documentar sua ligação. Houve uma pausa. Então ela disse: Eu vou fazer isso. Me diga o que dizer e eu direi. Eu fiquei em silêncio por um momento. Ela tinha medo de ligações, especialmente qualquer menção a Gabriel. Mas agora ela estava pronta para falar, pronta para ser ouvida. Você não precisa dizer o que eu te disser. Eu disse suavemente. Você só precisa dizer a verdade. A sua verdade. Do outro lado do estado, Gabriel estava sentado em um beco, atrás de um bar, apertando o telefone tão forte que parecia que ia quebrar. Ele tinha acabado de terminar uma ligação com a administração do hospital. A voz do outro lado era distante, educada, mas firme. Fomos contatados pelas autoridades policiais em relação à visita de emergência de sua esposa. Todos os documentos serão preservados. Nada pode ser alterado ou excluído. Ele cerrou os dentes. Agora ele sabia. Mônica estava fazendo o movimento dela, mas ele não ia ceder calmamente. No início da manhã seguinte, Isabela fez a ligação para a delegacia de polícia. A voz dela tremeu um pouco na gravação, mas cada palavra era clara. Aqui é Isabela Mendes. Meu marido me submeteu a abuso físico e emocional repetido. Ele me trancou em um quarto, me proibiu de entrar em contato com o mundo exterior, não me permitiu ter um telefone, apagou meu histórico de chamadas, controlou meu prontuário médico e disse que se eu fosse à polícia, algo aconteceria com minha mãe. Eu estava sentada ao lado dela enquanto ela falava, ouvindo cada segundo. Às vezes, os músculos faciais dela contraíam e ela cerrava os dentes, mas ela não parava. Atualmente, estou com parentes da minha mãe. Estou segura por enquanto. Estou disposta a cooperar com a investigação e permitir que a polícia acesse todos os meus registros médicos. Do outro lado da linha, o tom do policial mudou. Nós vamos atualizar o prontuário imediatamente e fazer uma solicitação preliminar de ordem de proteção. Quando Isabela terminou, ela se virou para mim durante a ligação e disse: Mãe, você me deu a coragem. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou rastejar de volta para aquela casca. Enquanto isso, o Dr. Patrício, no Hospital Serra Alta, já havia transmitido um relatório médico completo para o departamento jurídico do hospital. Desta vez, o prontuário foi marcado como legalmente admissível e continha a assinatura eletronicamente autorizada de Isabela. Incluía as imagens da emergência dela, relatórios de enfermagem, a avaliação escrita do médico e, o mais importante, um registro da conversa deles naquela noite em que Isabela disse claramente: Meu marido me empurrou. A tentativa anterior de Gabriel de solicitar os prontuários médicos de Isabela também foi documentada e anexada como parte do relatório oficial. Este prontuário completo foi fachado diretamente para a Polícia Civil. Às 16h30 daquela tarde, o investigador Santos me ligou de volta. Dona Mônica, ele disse, nós recebemos o relatório médico junto com a gravação de sua filha, nós o encaminhamos para o nosso superior. A polícia vai iniciar uma investigação oficial contra Gabriel Mendes e uma ordem de proteção preliminar foi emitida. Ele está proibido de se aproximar da senhora ou de Isabela a menos de 90 metros com efeito imediato. No início, eu não falei. Eu apenas soltei um longo e profundo suspiro, como se tivesse prendido a respiração por semanas. Obrigada, eu sussurrei. Não me agradeça, ele disse. Isso aconteceu porque a senhora não desistiu. A senhora protegeu sua filha e a si mesma. Naquela tarde, um mensageiro da delegacia entregou os documentos oficiais de proteção na minha porta. Eu liguei para Isabela para contar as novidades. Naquela mesma noite, ela pegou um ônibus de Orla das Palmeiras e voltou para casa. Mais tarde, eu estava sentada na mesa da cozinha, abrindo uma garrafa de vinho tinto que eu não tocava há anos. Isabela entrou da sala de estar.
Eu olhei para ela, uma luz suave nos meus olhos. Hoje, eu disse. Você disse a verdade com a sua própria voz pela primeira vez. Ela congelou por um segundo. Eu empurrei um copo pela mesa em direção a ela. Nós duas sorrimos e levantamos nossos copos juntas. O dia em que Gabriel recebeu a intimação oficial da polícia coincidiu com o seu 37º aniversário. Dizia-se que ele tinha planejado convidar alguns amigos para jantar. Ele queria anunciar o seu próximo investimento em uma promissora empresa de tecnologia. Um pequeno passo ostensivo para marcar um novo capítulo. No entanto, por volta do meio-dia, um oficial uniformizado apareceu na porta do escritório dele e lhe entregou um documento selado em vermelho, Sr. Mendes. Disse o oficial calmamente. O senhor está sob investigação por violência doméstica, abuso psicológico e manipulação de registros médicos. Solicitamos a sua total cooperação. Gabriel não explodiu. Ele congelou por alguns segundos. Então, ele soltou uma risada fria e abafada. Eles estão inventando isso. Ela é instável. Eles estão se baseando em um relatório não oficial. Pelo amor de Deus! O relatório foi revisado e autenticado pelo médico assistente, respondeu o oficial calmamente. Além disso, sua esposa autorizou a liberação completa de seus registros médicos por meio de depoimento gravado. Vários documentos agora apontam para um padrão constante de abuso. Gabriel não disse nada. Ele baixou o olhar, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia. Desta vez, não havia escapatória por palavras, nem silêncio por vergonha e controle. O chão estava tremendo sob os pés dele, e ele não conseguia impedir. Enquanto isso, Isabela e eu estávamos sentadas em uma sala de reunião tranquila no 3º andar de um escritório de advocacia. Ela usava uma blusa de algodão macia e o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Um toque de palidez ainda estava no rosto dela, mas ela estava sentada mais ereta agora, mais composta do que em semanas. Diante de nós estava a doutora Arpa, uma advogada perspicaz e direta que Teresa nos havia indicado. Ela era especializada em casos de violência doméstica e não perdia tempo com palavras. Depois de revisar rapidamente a nossa pilha de documentos, ela olhou para cima. A polícia já obteve uma ordem de proteção preliminar. Assim que o Ministério Público apresentar as acusações, podemos iniciar ações civis, danos morais por estresse emocional e uma moção para congelar parte dos bens dele. Isabela falou baixinho. Eu tenho que ir a julgamento. A doutora Arpa concordou com a cabeça. Provavelmente uma vez para uma audiência. Você não precisa relatar detalhes, apenas confirmar sua disposição em fornecer provas. Nós faremos a fala. Eu peguei a mão dela e a apertei. Você não está fazendo isso sozinha. Isabela olhou para mim, os olhos marejados. Mas desta vez, nenhuma lágrima caiu. Uma semana depois, a mídia local pegou a história. A manchete era: caso de suspeita de abuso forçado, vai a processo legal. Mãe ajuda. Filha a escapar do controle. Eles não nomearam Gabriel explicitamente, mas todos que o conheciam reconheceram imediatamente o perfil dele. A mandíbula tensa, aquele casaco característico, o ângulo lateral inconfundível. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Margarida. A voz dela estava cheia de excitação. Eu sabia que ele não era bom, ela disse triunfantemente. Estou tão feliz que a verdade esteja vindo à tona. Ver sua filha saudável e segura, Mônica, estou tão orgulhosa de você. Eu sorri para o telefone. Obrigada por enviar aquela mensagem quando o fez. Sem você, eu teria chegado tarde demais. Ela estalou a língua. Da próxima vez que você se candidatar à heroína, certifique-se de que vigilante de vizinhança mais valiosa esteja na lista. Nós duas rimos e pela primeira vez o riso não era uma máscara. No final, Gabriel não se safou. A polícia encontrou vários e-mails incriminadores na caixa de entrada dele. Mensagens que ele havia enviado para a equipe do Hospital Serra Alta, pedindo para deletar registros imprecisos e até oferecendo compensação. Por isso, esses e-mails se tornaram evidências centrais para o Ministério Público.
confirmando a tentativa dele de obstruir uma investigação. Após o depoimento formal de Isabela ser adicionado ao caso, a polícia apresentou uma recomendação completa para uma acusação. O tribunal aprovou sem hesitação, o julgamento não se arrastou. Na audiência, o advogado de Gabriel tentou apresentar os eventos como conflito emocional e dano não intencional, mas essa defesa desmoronou rapidamente. Diante dos registros médicos, resumos de diagnóstico, gravações telefônicas e um cronograma preciso e consistente, todas as desculpas se desfizeram. Ele não foi para a prisão, mas foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, aconselhamento psicológico obrigatório e restrições de comportamento público. No entanto, a verdadeira punição dele veio de outro lugar. Os investidores da empresa de tecnologia dele se retiraram. O conselho o expulsou da empresa. As redes sociais dele, antes cheias de amigos e contatos profissionais, ficaram em silêncio da noite para o dia. Alguns até apagaram fotos com ele completamente sem grades, apenas a lente pública da exposição de um homem que se julgava intocável. Isabela não estava no julgamento naquele dia. Ela estava sentada no quintal. O sol da manhã acariciava as flores silvestres a seus pés. Ela me enviou uma mensagem. Mãe, eu não aguentava vê-lo desmoronar, mas saber que você está lá é o suficiente para mim. Eu respondi. Você está viva. Essa é a vitória. Quando a primavera chegou, nos mudamos. Não para nos escondermos, nem para desaparecer, apenas para seguir em uma nova direção. Era uma casa tranquila, na beira de uma floresta, com uma pequena varanda, onde a luz da manhã batia no ponto certo. Isabela começou a fazer cursos online sobre aconselhamento de trauma e lentamente reconstruiu o ritmo de seus dias. Eu me voluntariei na biblioteca municipal. Às vezes, eu lia para as crianças, às vezes, eu organizava livros nas prateleiras. Ambos eram bons. Uma tarde, Isabela e eu estávamos comprando mantimentos em uma barraca de rua. Vimos um garoto segurando um guarda-chuva sobre a mãe dele. O guarda-chuva era muito pequeno. Ele estava meio encharcado, enquanto ela permanecia seca. Eu olhei para Isabela. Ela estava observando o garoto também. Então ela sorriu, suave e ternamente. E naquele momento, eu soube. Ela estava de volta, não apenas fisicamente, mas em espírito. A verdadeira Isabela. A garota gentil, com o olhar claro e a força tranquila de quem eu me lembrava, estava aqui novamente. Às vezes, as pessoas me perguntam: como você fez isso? Eu sempre digo: eu não fiz nada de extraordinário. Eu não tenho um diploma em direito. Eu nunca fiz parte de um grupo de direitos das mulheres. Eu não sou rica, eu não tenho poder. Eu moro em uma cidade pequena e eu sou apenas uma mãe. Mas eu tinha uma coisa. Eu nunca parei de acreditar nela. Mesmo quando o mundo dizia que ela era dramática, frágil ou instável, eu sabia. Ela não estava louca, ela estava ferida. Ela não estava quebrada, ela sobreviveu, e eu não sou uma heroína. Eu sou apenas alguém que ficou ao lado dela e não saiu. Eu sou Isabela. Eu acordei com a luz do sol. As cortinas estavam abertas. A luz entrando suave e quente, caindo em manchas espalhadas sobre o cobertor, como um lembrete silencioso. Você ainda está aqui. Levei alguns segundos para perceber que estava deitada em um lugar seguro. O quarto era pequeno, paredes brancas, sem luzes de teto, apenas uma fileira de plantas no parapeito da janela, suas pequenas folhas verdes se esticando em direção à luz. Uma brisa soprava pela fresta da janela, fresca, mas não opressiva. Eu me levantei lentamente. Meu pescoço estava um pouco rígido, os travesseiros eram novos. Mamãe deve tê-los trocado ontem à noite. Tão típico dela pensar em algo assim. Eu balancei minhas pernas para fora da cama. O chão de madeira estava frio sob minha pele. Não o frio que faz você estremecer, mas um que simplesmente me lembrava que eu estava descalça e viva. Eu me abaixei e puxei um par de meias grossas, com cuidado para não fazer barulho, como se alguém pudesse acordar e se irritar. Então, me ocorreu. Somos só eu e a mamãe aqui. Ninguém para franzir a testa, porque eu acendi a luz muito cedo. Ninguém para bufar. Você está tentando chamar minha atenção? Ninguém para de repente agarrar meu pulso do sofá e perguntar:
Onde diabos você estava? Ninguém para me forçar repetidamente a explicar que eu só estava levando o lixo. Eu me sentei na beira da cama e escutei. Da cozinha, ouvi o tilintar suave de tampas de panela, o chiado de uma chaleira começando a ferver e o zumbido gentil da mamãe. Ela estava cantando baixinho, e de repente eu queria chorar, não de tristeza, mas de algo estranho. Algo que estava se dissolvendo no meu peito e me empurrando para fora. Alívio, talvez, até paz. Eu não pensei que viveria uma manhã como esta novamente. Mas aqui estava eu, e eu estava bem no meio disso. Eu não percebi imediatamente que estava presa. Se você me perguntasse quais palavras deveriam ter soado o primeiro alarme, eu provavelmente nem conseguiria dizer. Tudo era bom demais, o suficiente para parecer atencioso, confiável, inteligente. E o que eu considerei maturidade era controle. Pouco depois de nos conhecermos, ele começou a pedir para nós dois. Você adora macarrão picante com camarão, certo? Ele diria, pedindo sem esperar pela minha resposta. Não me pareceu estranho. Pareceu doce. Pareceu que alguém finalmente estava realmente me conhecendo. Mais tarde, ele diria: não use essas calças. Elas são muito curtas. Eu não quero que você pegue um resfriado. E então, não vá mais àquela cafeteria. Algo aconteceu lá na semana passada. Não é seguro. Eu nunca tinha estado em um relacionamento onde alguém se importasse tanto comigo. Ou melhor, onde tudo era tirado de mim. Eu pensei que isso era amor. Agora eu sei que era anulação. No ano em que nos casamos, eu tinha 27 anos. Eu pedi demissão do meu emprego. Não porque Gabriel me forçou, mas porque ele dizia repetidamente: você está constantemente reclamando do seu chefe. Por que você não tira uma folga? Eu ganho o suficiente para nós dois. Eu ainda me lembro de ter respondido: sério, você acha que tudo bem eu ser dona de casa por um tempo? Ele sorriu e bagunçou meu cabelo. Claro, eu acho que você vale mais em casa do que em qualquer outro lugar. E eu acreditei nele. Mas 6 meses depois, quando eu toquei na ideia de voltar a trabalhar, a expressão dele mudou. Por que você faria isso? Nós não concordamos que você ficaria em casa? Você se esqueceu do plano que eu fiz para você? O plano que ele tinha feito para mim. Essa frase definiria nosso casamento. Ele disse que eu dormia demais. Então ele trocou nossas cortinas blackout por transparentes, dizendo que isso restauraria meu ritmo. Ele disse que eu estava presa por muito tempo. Então nós íamos a todos os lugares juntos, para a academia, para o supermercado, para fazer recados. De repente, até mesmo uma ida solitária à loja parecia inatingível. Ele disse que eu era ruim em fazer amigos. Então minha lista de contatos encolheu gradualmente para ele. A mãe dele e mais 2 pessoas. Uma por uma, as outras desapareceram. E eu nem percebi. No começo, eu o desculpava. Ele quer o meu bem. Ele me ama. Ele só está mostrando isso do jeito dele. Mas quando eu finalmente percebi o que estava realmente acontecendo, eu não podia ir a lugar nenhum sem relatar meus movimentos. Eu não podia ler um livro à noite sem explicar sobre o que era. Não era amor, era adestramento. O mais cruel era: todos pensavam que eu era feliz. Ele me levava a todas as festas, segurava minha mão, sorria e me apresentava. Esta é minha esposa, Isabela. Toda vez que eu cochilava, ele gentilmente colocava uma mão nas minhas costas, um empurrão afetuoso, mas na verdade um sinal. Arruma a cara. Às vezes, você fica muito emotiva, querida, ele diria, batendo levemente no meu joelho com os dedos. E o olhar dele me lembrava um vazamento lento e constante, uma única gota, repetidamente, que silenciosamente oca a pedra por baixo. Mas eu não gritei. Naquela época, eu pensei que se eu ficasse em silêncio, tudo ficaria melhor. Isso não era paciência, era apatia. O dia em que tudo mudou nem foi dramático. Nada violento aconteceu. Eu apenas olhei para o meu telefone por muito tempo. Foi só isso. Era tarde. Eu estava na cozinha, preparando o jantar. Meu telefone vibrou no sofá da sala de estar. Eu limpei minhas mãos e fui até lá. Era Rosa, minha antiga colega de faculdade. Ela tinha acabado de ter um bebê e me enviou uma foto. Eu olhei para ela por talvez 5 segundos. Talvez menos. Gabriel saiu do escritório dele.
Quem era? Ele perguntou casualmente, como se não significasse nada. Rosa, eu disse. Minha amiga da faculdade. Ela acabou de ter um bebê. Eu sorri e guardei o telefone. Você se lembra dela? Ela estava no nosso casamento. Ele concordou com a cabeça, mas os olhos dele vagaram. Vocês têm conversado muito ultimamente? Eu pisquei. Não, honestamente não. Não desde. Bem, faz meses que não nos vemos. Então por que você estava sorrindo? Eu congelei, e foi quando eu notei o quão perto ele estava. Eu só achei o bebê fofo. Ele não respondeu. Ele apenas me encarou por mais um momento. Então ele se virou e voltou para o escritório. Eu pensei que era o fim. Naquela noite no jantar, ele não falou e eu não ousei dizer nada. Depois de lavar a louça, quando voltei para o quarto, ele estava sentado na beira da cama, segurando o meu telefone. A tela estava desbloqueada. Você mudou sua senha? Ele perguntou. Eu atualizei o sistema, eu disse, tentando manter a calma. A antiga não estava funcionando mais. E não te ocorreu me dizer? Você sabe o quanto eu odeio ser mantido no escuro. Eu não estava escondendo nada. Ele não esperou que eu terminasse. Ele jogou o telefone com força na cama. Eu estremeci quando ele caiu. Meu corpo inteiro tremeu. Você está mentindo, ele disse baixinho, mas algo na voz dele me congelou o sangue nas veias. Eu abri a boca para explicar, mas as palavras não vieram. E então, ele me empurrou. Eu bati na parede. Não forte o suficiente para quebrar algo, mas o suficiente para que tudo dentro de mim cambaleasse. Um flash branco cruzou minha visão, e eu senti, como se alguém tivesse ligado um interruptor escondido no fundo da minha cabeça. Ele continuou falando, me acusando de traição, de destruir a confiança dele, de ser desonesta. Mas eu não conseguia ouvir uma palavra. Eu deslizei pela parede, segurando meu peito, não de dor, mas porque eu não conseguia respirar. E algo ficou claro. Não era a primeira vez que ele dizia tais coisas, mas era a primeira vez que ele encostava a mão em mim e eu não fiz nada, porque eu não sabia o que mais fazer. Naquela noite, eu me sentei no chão da sala de estar, muito depois que ele adormeceu. Eu esperei em silêncio, sem me mover, mal respirando. Então, eu peguei o telefone e o liguei. Eu não liguei para a polícia, eu não mandei mensagem para a Rosa. Eu apenas abri meu aplicativo de notas e escrevi uma linha. Não é assim que um casamento deveria ser. Então, eu desliguei a tela e me enrolei na sombra sob o sofá, abraçando meus joelhos como uma criança, e esperei pela manhã. O tempo passou rapidamente depois disso. Gabriel ficou mais imprevisível. A raiva dele aumentou. Às vezes ele me batia, às vezes tão forte que eu tinha que ir para uma emergência. E eu sempre voltava. Eu voltava para casa porque não tinha para onde ir. Naquele dia, eu esperei no banheiro, atenta ao som do carro se afastando, o motor desaparecendo na esquina. Só então eu saí. Não era o tipo de medo que fazia você gritar ou soluçar. Era aquele que te esvaziava por dentro, um terror silencioso, frio e pegajoso. Eu me apoiei na porta do banheiro, segurando meu telefone como um pedaço de madeira à deriva. Eu protegi um arquivo com senha no meu e-mail. Eu escondi um relatório de hospital na gaveta da minha mesa de cabeceira. Isso era tudo que eu podia fazer, porque honestamente eu não acreditava que alguém viria. Até que eu ouvi a voz dela. Minha mãe estava na porta, vestindo seu velho sobretudo, o cabelo preso. Ela não estava assustada, nem ofegante. Ela estava simplesmente pronta. Eu quase desabei em lágrimas. Ela me abraçou forte, sem dizer uma palavra, e nós começamos a fazer as malas. Ela se moveu rapidamente, como se tivesse feito isso antes. Ela encontrou o relatório escondido, sem que eu tivesse que apontar para ele. Ela me ajudou a embalar algumas roupas. Não levamos muita coisa. Se ele notasse que algo estava faltando, isso poderia expor tudo. Antes de irmos, eu parei, olhei para trás no apartamento. A cama onde eu tinha chorado no meu travesseiro noite após noite. O espelho onde eu tinha escrito uma vez com batom vermelho: "Aguenta só mais um pouco." O quarto que eu pensei ser meu santuário. Eu não chorei. Eu não parei. Eu apenas me virei para minha mãe e disse: "Vamos." Enquanto o carro descia a rua, eu mantive a cabeça baixa. Não porque eu estava com medo de ser vista, mas porque eu não queria que ela me visse, porque eu sabia que se ela me olhasse muito de perto, eu desmoronaria. E uma vez que a barragem se quebrasse, eu não tinha certeza se conseguiria me consertar. Mas ela viu mesmo assim. Ela parou, se virou e pegou minha mão.
Os dedos dela se fecharam gentilmente em torno dos meus, e eu não consegui mais segurar. As lágrimas vieram fortes e rápidas, daquelas que você não consegue acalmar ou engolir. Mãe, eu disse com a voz embargada, eu realmente tentei. Eu não sou fraca, eu tentei. Eu sei, ela disse baixinho. Eu sempre soube. Não era que eu não queria ajuda. Eu estava com tanta vergonha que eu nem queria admitir. Ela não disse, não chore. Ela não disse, está tudo bem. Ela apenas segurou minha mão com firmeza, solidamente, como se estivesse dizendo: você não está louca. Você não é o problema. Você apenas ainda não foi puxada para a margem. E agora eu estou aqui. Na primeira semana depois que eu saí, eu mal disse uma frase completa. Mamãe não me pressionou. Ela cozinhou, limpou a casa, sentou-se às vezes ao meu lado enquanto a TV zumbia ao fundo, mas ela nunca perguntou quando eu estaria pronta para falar. Mesmo assim, eu sabia que ela estava esperando. Não era o medo que me mantinha em silêncio, era a vergonha. Eu não conseguia olhar nos olhos dela. Quando ela se virava para ir para a cozinha, eu a observava, tentando descobrir se ela estava desapontada, se ela achava que eu tinha desperdiçado o esforço, a preocupação, a viagem dela. Mas ela apenas ficava lá, sem interrogatório, sem culpa. Nem uma única vez ela perguntou: por que você não falou antes? E quanto mais silenciosa ela estava, mais isso me rasgava. Eu me senti como um palito de fósforo ensopado em água, destinado a acender, desesperado para queimar. Mas em vez disso, sufocando em uma coluna de fumaça lenta e pegajosa. Eu não era fogo, nem mesmo cinza. Eu estava apenas presa no meio. Uma noite, eu não aguentei mais. Eu me virei para ela e disse: mamãe, eu sabia que ele estava me controlando. Eu sabia disso há muito tempo. Ela não ficou surpresa. Ela apenas perguntou suavemente: então por que você não saiu? Eu abaixei a cabeça, minha voz quebrando. Porque eu pensei que era minha culpa. Eu não ganhava dinheiro. Eu não tinha muitos amigos. Eu era ruim em interações sociais, muito emotiva. Eu pensei que se eu fosse embora, as pessoas diriam: viu, ela não conseguiu fazer o casamento funcionar. Eu pensei que você também poderia pensar isso. Ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Isabela, ela disse suavemente, mas com certeza. O fato de você poder dizer isso em voz alta já te torna mais corajosa do que a maioria. Você não é um fracasso. Você não é o problema. Você é apenas uma garota que carregou o peso dos erros de outra pessoa por muito tempo. As lágrimas vieram fortes e rápidas novamente. Eu tenho 36 anos, mãe. Eu não sou uma criança. Ela me abraçou e sussurrou: então, me deixe te devolver uma infância. Pareceu que eu tinha dormido por anos. Eu dormi a noite toda sem acordar em pânico. Os dias seguintes não foram fáceis. Eu comecei a terapia, contatei velhos amigos, trabalhei no meu currículo e pratiquei para entrevistas de ensino online. Eu tentei não me preocupar com o que os vizinhos pensavam. Eu tentei não verificar se Gabriel tinha postado algo. Eu evitava as sessões de comentários das notícias, onde meu nome poderia estar enterrado. Mas eu sabia que isso não era realista. Algumas noites eu ainda acordava ofegando, sussurrando: eu sinto muito, na escuridão. E essas desculpas não eram para ele. Eram para mim, por cada ano que fiquei, por cada limite que deixei ser cruzado, por cada mentira que contei a mim mesma apenas para sobreviver. Mas eu comecei a entender. Eu não posso viver neste "eu sinto muito" para sempre. Eu sobrevivi, e essa é a resposta mais honesta que eu posso me dar. Alguns dias depois, eu fui com a mamãe à biblioteca municipal para devolver alguns livros. A recepcionista sorriu e disse: você é a filha de Mônica Silva, certo? Ela sempre vem aqui, nos ajuda a organizar a sessão infantil. Eu congelei por meio segundo antes de concordar com a cabeça. Sim, eu disse, sou eu. E assim, pela primeira vez, eu reivindiquei minha identidade publicamente. Não como a esposa de alguém, nem como a sombra de alguém, mas como a filha de alguém. Como alguém. Eu percebi que identidade não é algo que é atribuído a você. É algo que você reivindica para si mesma. A mulher que foi ferida não sou eu. A pequena que foi levada não sou eu. Eu sou Isabela Silva. Eu estou viva e estou construindo uma nova vida. Às vezes eu penso em Gabriel.
Não com raiva, nem com saudade, mas com distância. Ele foi uma fase, uma conclusão. Ele fechou a porta para a década mais caótica da minha vida. E eu sou grata, profundamente grata, pela versão de mim que uma vez escreveu no escuro. Não é assim que um casamento deveria ser. Se eu não tivesse escrito isso, eu ainda poderia estar dizendo a mim mesma: apenas espere mais um pouco, aguente firme. Essas palavras foram a última faísca que me fez recusar a perecer. Mamãe me disse uma vez, depois que eu voltei para casa, que o maior medo dela não era que Gabriel fosse me procurar um dia. Eu ri quando ela disse isso. Ele não era tão ruim, eu disse. Eu nunca mais vou dizer isso, ela respondeu. Como você sabe disso? Eu perguntei. Ela pegou minha mão e apertou com firmeza. Porque você não é mais alguém que os outros desculpam. Eu quero assumir o controle da minha vida. Então, ela olhou para mim. Algo luminoso estava em seus olhos. Nenhuma de nós disse mais uma palavra, mas eu sabia. Ela tinha me ouvido. Esta manhã, eu estendi meus lençóis ao sol. A luz estava perfeita. A brisa da varanda entrava como uma bênção silenciosa, secando mais do que apenas algodão e linho. Estava secando a vergonha, o medo, as dúvidas que eu carregava há tanto tempo. Eu estava ali, observando os lençóis brancos balançarem suavemente ao vento, como se estivessem acenando para mim. Isabela, eu sussurrei para mim mesma. O que você tem agora é liberdade. Não o tipo de liberdade para a qual você corre para escapar de alguém, mas aquela pela qual você fica, porque você a escolheu para si mesma. Esta liberdade não vem com aplausos estrondosos, nem flores, nem música dramática de filme. Mas é real, é silenciosa e está enraizada em cada decisão que tomei desde que parei de esperar permissão para viver. Eu sei que há mais pela frente. Reconstruir, aprender a confiar, trabalhar de novo, entrar em relacionamentos, deixar as pessoas entrarem. Talvez eu me machuque, talvez eu ame alguém que não mereça. Talvez eu fique em uma sala cheia de pessoas e ainda me sinta sozinha. Mas eu não tenho mais medo, porque eu não sou mais a mulher que espera que outra pessoa lhe diga quem ela é. Eu voltei para mim mesma. Eu sou Isabela, uma mulher sob a luz do sol.